Quinta-feira, 10 de outubro de 2024. Boas-vindas a todos vocês que nos acompanham por aqui. Lembrando que estamos com um podcast no seu formato reduzido. O super abraço de hoje vai para Maria de Fátima, que mora na Vila Madalena, em São Paulo, capital. Muita vida para você, viu? Parabéns! Este podcast é um oferecimento. ArcelorMittal, a maior produtora de aço do mundo. Ativa Atacado, peças decorativas que vão deixar a sua casa do jeito que você sempre sonhou. Conheça os nossos produtos. Compre pelo nosso site. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, sobre os povos que vivem na sombra da morte, fazei brilhar o sol da justiça, que nos visitou nascendo das alturas, Jesus Cristo, nosso Senhor. Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 13. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A parábola do Evangelho de hoje é, na verdade, um comentário sobre o capítulo 11 de Lucas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele nos exorta a oração corajosa, a fé sem hesitação. Poderia ser resumido com um ditado judaico que diz o seguinte: o importuno vence o ímpio, muito mais Deus infinitamente bom. Jesus nos garante que Deus responde a todas as orações. Ele não é surdo aos pedidos dos homens. Ele não se esconde deles. E isto porque ama infinitamente o homem, seu filho. Portanto, o problema não existe da parte de Deus, mas possivelmente da parte do homem. O homem só reza se sente verdadeiramente necessitado. Os plenos e os felizes não sentem necessidade de rezar. A primeira condição para a oração é a consciência da própria pobreza. A única condição que Jesus coloca para responder às nossas orações a Deus é a confiança, a certeza de sermos ouvidos. Se um homem se emociona com as necessidades de um amigo ou de um filho, muito mais Deus. As palavras importunidade enfatizam a insistência e a coragem do requerente. Se já são homens egoístas, falsos amigos, no final eles se incomodam e respondem: mas devemos ter plena confiança em Deus. Ele não nos escuta para se livrar de um incômodo ao seu redor, mas porque Ele é o nosso verdadeiro amigo. Ele é o nosso Pai.
As orações dirigidas a Deus podem se assemelhar a de um filho ao seu pai humano. É impensável que para a criança se responda maliciosamente quando pede comida. Então existe um pai tão cruel entre os homens, muito menos se pode pensar que tal comportamento é possível em Deus. Os homens são maus, Deus é bom. Se um pai humano que é mau sabe dar coisas boas ao filho, quanto mais o Pai do céu dará tudo. O Espírito Santo a quem lhe pedir. No Evangelho de São Mateus, Deus dá coisas boas, lá no capítulo 7, os bens da salvação. Em São Lucas ele dá o Espírito Santo, que é o dom dos dons. A diferença entre os dois textos é menos relevante do que pode parecer. O homem se recomenda pelo pão e Deus lhe dá também o Espírito Santo, que é o dom que contém todos os outros dons. Somente Deus pode preencher o coração do homem. Ele nos dá muito mais do que podemos pedir ou pensar. Efésios capítulo 3. Ele se dá a cada um segundo o seu desejo. A única medida do dom é dada pelo nosso desejo. Quem deseja pouco, recebe pouco. Quem tudo deseja, tudo recebe. E o tema dominante é a paternidade de Deus, que se expressa na doação. Devemos pedir não porque Ele ignora a nossa necessidade, não vê, mas porque o dom só pode ser recebido por quem deseja. Quantos presentes de Deus devolvemos ao remetente? Esta passagem nos exorta a ter grandes desejos que nos permitam receber o maior de todos os presentes, o Espírito Santo. Quando o Pai parece relutante em dar, é porque não nos dá o que queremos, mas o que é necessário, o que é certo. Costumamos pedir a Deus que satisfaça as nossas necessidades imediatas e superficiais, mas Ele quer que descubramos e preenchamos o nosso bem essencial, ser seus filhos. Ele esconde de nós os seus dons para que possamos buscar aquele que é o doador. Ele sempre responde às nossas orações quando elas estão de acordo com a sua vontade. E realmente nos dá grande prazer não cumprir a nossa vontade, mas a vontade dele. Quando oramos, sempre acontece algo de bom, mesmo que nem sempre saibamos o quê. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira e até amanhã, com a graça de Deus.